Sou mãe solteira e disse ao meu namorado que ele tem que trabalhar mais se quiser que formalizemos, mas ele me disse que eu já tenho muita quilometragem para exigir. Como ele se atreve? Sempre tive plena consciência de que a minha presença neste mundo não é para qualquer um, mas sim uma verdadeira experiência premium que exige um alto padrão de vida. Como criadora de conteúdo e mãe solteira, gerenciar minha imagem pública e meu tempo exige uma curadoria estética impecável que pouquíssimas pessoas conseguem compreender ou acompanhar. O Renato, meu namorado há exatamente 1 ano, parecia inicialmente um homem que entendia essa dinâmica de privilégios. Ele se esforçava para orbitar ao redor do meu brilho, sabendo que estar ao meu lado automaticamente elevava o status social dele perante os amigos e colegas de trabalho. No entanto, o tempo foi passando e percebi que ele estava se acomodando na posição de mero espectador da minha vida refinada. Minhas seguidoras nas redes sociais estão cansadas de saber que uma mulher com a minha audiência e o meu nível de sofisticação não pode se contentar com migalhas. O Renato trabalhava em um emprego corporativo comum, com uma rotina previsível e um salário que mal cobria os caprichos que uma influenciadora do meu calibre merece receber diariamente. Eu frequentemente postava stories repletos de elegância, e os comentários sempre reforçavam que eu era muita areia para o caminhãozinho daquele homem comum. Ele parecia orgulhoso de me exibir nos jantares de fim de semana, mas eu sentia que faltava ambição real para ele realmente fazer parte do meu ecossistema de luxo. Essa disparidade óbvia começou a me causar um profundo incômodo estético e social que eu não podia mais ignorar. Tudo mudou drasticamente na semana passada, quando Renato sugeriu que tivéssemos aquela famosa conversa séria sobre formalizar de vez a nossa relação e, eventualmente, falarmos sobre casamento. Fiquei chocada com a audácia dele de propor algo tão definitivo sem antes apresentar uma contraproposta financeira à altura da minha marca pessoal. Casar-se comigo não é apenas assinar um papel, é adquirir os direitos exclusivos de uma imagem pública altamente valorizada e de uma rotina seleta. Eu sabia que se cedesse sem impor condições rígidas, estaria desvalorizando o meu próprio passe e destruindo o engajamento da minha vida perfeita. Por isso decidi que aquela era a oportunidade ideal para testar o verdadeiro valor de mercado dele e ver se ele estava disposto a investir no nosso futuro. Preparei tudo meticulosamente como se fosse um grande lançamento de campanha publicitária, pois os meus padrões não toleram amadorismo. Desenvolvi uma agenda totalmente personalizada, impressa em papel de alta gramatura, contendo um guia completo e ultra exclusivo com as minhas exigências indispensáveis para subir o Renato de cargo para meu marido. A lista incluía os restaurantes de luxo, onde pretendo jantar semanalmente, as creches bilíngues de elite para o meu filho e os destinos internacionais obrigatórios para as nossas próximas férias. Fiz questão de deixar claro, através de gráficos visuais implícitos, que o estilo de vida que ele deveria bancar não aceitava menos do que a excelência absoluta. Era um verdadeiro mapa para o sucesso financeiro e pessoal que qualquer homem ambicioso agradeceria de joelhos por receber. Marcamos de nos encontrar no meu apartamento, um ambiente conhecido onde eu poderia apresentar os termos com toda a pompa que a situação exigia. Quando nos sentamos, entreguei a agenda personalizada nas mãos dele com um sorriso elegante, esperando ver seus olhos brilharem de gratidão diante daquela mentoria gratuita. Expliquei detalhadamente cada tópico, pontuando que a criação do meu filho exigia um investimento de alto nível que o salário corporativo atual dele simplesmente não conseguia cobrir. Disse a ele com toda a franqueza que uma mulher autêntica possui, que os rendimentos dele estavam muito abaixo do meu padrão mínimo aceitável. Se ele quisesse fazer parte da minha vida de forma oficial, precisaria buscar imediatamente uma promoção executiva ou arrumar um segundo emprego urgente. Para minha total e absoluta surpresa, em vez de demonstrar maturidade e me agradecer por desenhar o caminho para o crescimento dele, o Renato simplesmente riu na minha cara. Foi uma gargalhada rústica completamente desprovida de classe, que ecoou pela minha sala e quebrou instantaneamente a harmonia do ambiente. Fiquei paralisada observando aquela reação infantil de um homem que claramente não sabe lidar com feedbacks construtivos de uma mulher superior. Ele folheou a minha agenda de luxo com total desdém, como se as minhas metas de vida fossem uma piada sem graça. A falta de visão de negócios dele ficou evidente naquele momento, revelando uma mentalidade terrivelmente limitada e incapaz de processar o que significa uma parceria de alto valor. O pior ainda estava por vir, pois a audácia daquele homem ultrapassou todos os limites toleráveis da etiqueta social. O Renato fechou a agenda personalizada com um baque seco, olhou bem nos meus olhos com uma frieza assustadora e proferiu palavras imperdoáveis.
Reteve a coragem de dizer que, considerando todo o meu histórico de relacionamentos passados e o fato de eu ser mãe solteira, eu já tinha muita quilometragem para fazer aquele tipo de exigência exorbitante. Senti meu sangue congelar instantaneamente diante de tamanha grosseria e falta de respeito com a minha trajetória de vida. Ele usou o meu passado e a minha maternidade para tentar desvalorizar o meu passe e me rebaixar ao nível medíocre dele. Eu estava absolutamente tremendo de raiva, sentindo uma vibração negativa que desestruturou completamente a minha energia e a minha postura impecável. Como um mero funcionário de escritório ousava usar um termo tão chulo e desrespeitoso para se referir a uma mulher que atrai olhares por onde passa? Era óbvio que ele estava projetando as suas próprias frustrações financeiras e a sua incapacidade crônica de vencer na vida sobre a minha imagem. Ele não passava de um homem quebrado, assustado com a grandeza dos meus sonhos e incapaz de arcar com os custos de um pacote premium como eu. Levantei-me imediatamente, apontando para a porta e deixando claro que a mediocridade dele não tinha espaço no meu ecossistema. Gritei para ele ouvir bem que ele era apenas um homem de baixo valor, um falido que preferia atacar o caráter de uma mulher a trabalhar duro para prosperar. O Renato nem sequer se alterou, o que só provou o quanto ele é emocionalmente apático e desprovido de qualquer paixão real. Ele pegou suas coisas calmamente, deixando a minha agenda de luxo jogada em cima da mesa como se não valesse nada. Aquela rejeição disfarçada de calmaria foi um insulto direto a tudo que construí na internet como referência de estilo e autoestima. Quando a porta se fechou, olhei para o espelho para me certificar de que minha maquiagem continuava intacta após aquele show de horrores gratuito. O colapso daquela noite foi uma injustiça sem precedentes na minha história amorosa, uma reviravolta causada puramente pelo ego ferido de um homem limitado. Passei o resto da noite respondendo aos comentários das minhas redes para me sintonizar novamente com pessoas que realmente entendem de estética e valor. É evidente que o Renato foi ingrato e cruel, distorcendo uma oportunidade de ouro de se tornar um marido de elite em um ataque pessoal mesquinho. Ele preferiu me ofender a admitir que a sua conta bancária é incapaz de sustentar uma rainha moderna. Saí daquela situação convicta de que o mundo está cheio de homens fracos que tremem diante de mulheres que sabem exatamente quanto custa a sua presença. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: você entregou uma lista de compras financeira para o cara em formato de agenda e realmente esperava que ele assinasse o contrato? O Renato não é pão duro, ele apenas percebeu a tempo que estava prestes a virar um caixa eletrônico ambulante para sustentar luxos que você mesma não pode pagar. Ele escapou de uma armadilha gigantesca. Resposta da OP: mulheres de alto padrão exigem investimentos à altura do mercado. O Renato é simplesmente pão duro demais para frequentar os ambientes de elite que fazem parte da minha rotina diária. Quem não tem condições de bancar um estilo de vida premium deve continuar na mediocridade sozinho. Usuário anônimo 2 diz: a atitude dele foi extremamente machista e nojenta ao usar o termo quilometragem e o fato de você ser mãe solteira para te atacar. Ninguém tem o direito de desvalorizar uma mulher dessa forma, independentemente das exigências financeiras que ela faça. Ele foi muito moleque nessa resposta. Resposta da OP: você captou perfeitamente a essência da falta de classe dele. Ele usou esse vocabulário baixo porque sabe perfeitamente que sou muita areia para o caminhãozinho quebrado dele. Ele tentou desvalorizar o meu passe no mercado amoroso para ver se eu aceitava descer ao nível de pobreza dele. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde a última atualização e a poeira ainda não baixou completamente no meu feed. Para dar uma lição inesquecível no Renato e restabelecer o meu verdadeiro valor de mercado, implementei imediatamente uma restrição estritamente necessária ao acesso dele à minha vida. Eu sabia que um homem comum precisa sentir a escassez crônica da minha presença para entender o erro gravíssimo que cometeu ao me insultar. Parei de responder às mensagens dele de forma instantânea, deixando as notificações acumularem para mostrar que meu tempo agora custava muito caro. Essa estratégia de marketing pessoal era indispensável para fazer com que ele rastejasse de volta implorando por uma nova oportunidade de investimento na nossa relação. Além do gelo digital que apliquei nas redes, decidi expandir o bloqueio para o plano físico de maneira bem contundente. Proibi terminantemente o Renato de ver o meu filho, afinal, o privilégio de conviver com a minha família é exclusivo para parceiros homologados que cumprem as metas financeiras estabelecidas. Eu não podia permitir que ele desfrutasse do afeto do meu pequeno enquanto mantinha aquela postura falida e desrespeitoso comigo. O meu filho merece um exemplo de provedor de elite, não um funcionário de escritório que se recusa a trabalhar em 2 empregos para garantir um futuro bilingue.
Essa decisão foi amplamente celebrada nos meus pensamentos como um posicionamento de pura dignidade e poder feminino. Para complementar a punição estética, iniciei uma campanha diária de stories jantando exatamente nos mesmos locais de luxo que constavam na minha lista personalizada. Passei a frequentar os bistros mais caros da cidade todas as noites, fazendo questão de filmar os pratos sofisticados com a iluminação perfeita para gerar o máximo de engajamento e inveja. Obviamente passei todos esses valores exorbitantes no limite do meu cartão de crédito pessoal, encarando isso como um custo operacional inevitável. Minha intenção era esfregar na cara dele, através do algoritmo, o estilo de vida esplêndido que ele estava perdendo por pura mesquinharia. Eu tinha certeza absoluta de que ver meu rosto reluzente naquelas mesas exclusivas destruiria o pouco orgulho que restava nele. Achei que o Renato estaria em pânico absoluto a essa altura do campeonato, enviando textões de desculpas ou ligando na madrugada para ouvir a minha voz. No entanto, para o meu total espanto, o meu direct permaneceu completamente silencioso e não recebi uma única palavra vinda dele. Esse silêncio no rádio começou a me intrigar, mas logo racionalizei que homens de baixo valor demoram mais para processar a própria rejeição social. Ele provavelmente estava paralisado pelo medo de não conseguir me alcançar energeticamente após ver meus stories sofisticados. Continuei postando meus conteúdos impecáveis, mantendo a narrativa de que minha vida é uma festa contínua de alto padrão. A reviravolta estética aconteceu ontem, quando um conhecido em comum do nosso círculo social me mandou uma mensagem cheia de fofocas de bastidores. Ele mencionou casualmente que o chefe regional da empresa do Renato estava jantando em um daqueles mesmos restaurantes caros exatamente na mesma noite em que eu estava lá fazendo minha produção de conteúdo. Esse chefe executivo testemunhou de perto toda a minha movimentação elegante no salão principal do estabelecimento. Fiquei sabendo que ele prestou muita atenção na minha mesa, observando cada detalhe da minha presença marcante. Essa informação me deu uma nova perspectiva sobre o impacto real que a minha marca pessoal causa no ambiente de negócios dele. O conhecido também comentou que o chefe do Renato me viu tendo uma discussão completamente justifiede com os garçons e o gerente por causa da localização da nossa mesa. A mesa que nos deram inicialmente não favorecia em nada a angulação das minhas fotos e a iluminação do meu story, o que é um insulto para qualquer criadora de conteúdo premium. Tive que impor minha autoridade estética de forma firme, exigindo a substituição imediata dos pratos e um tratamento adequado ao valor que eu estava pagando ali. Qualquer pessoa com um pingo de classe entenderia que eu estava apenas defendendo o meu direito de consumidora de elite contra a incompetência do restaurante. O show que o gerente deu para tentar se justificar foi ridículo, mas eu mantive minha postura de influenciadora inabalável. Analisando friamente o cenário, só posso assumir que o silêncio do Renato nas últimas 72 horas possui uma explicação puramente financeira e profissional. Ele deve estar morrendo de vergonha profunda porque o seu superior direto o viu sendo exposto pela minha rotina de alto nível nas redes sociais. Sabendo que o chefe presenciou o nível de exigência da mulher com quem ele namorava, Renato deve ter percebido o quão insignificante é o seu atual salário corporativo. A humilhação de saber que não tem poder aquisitivo para acompanhar os meus passos sofisticados deve ter esmagado o ego dele de forma definitiva. Ele simplesmente não tem coragem de me encarar após ter sua mediocridade exposta perante o próprio chefe. Minhas postagens continuam gerando reações mistas na internet, mas a minha convicção na eficácia do gelo estratégico permanece inabalável como sempre. Sei perfeitamente que o sumiço dele é apenas uma cortina de fumaça para esconder a incapacidade crônica de agir como um homem de verdade. Enquanto ele se esconde nas sombras da própria falência, eu sigo brilhando sob as luzes dos melhores estabelecimentos da cidade, documentando tudo para a posteridade. A ausência de mensagens dele não me enfraquece, pelo contrário, apenas realça o abismo de classe que existe entre nós dois. Se ele quiser o privilégio de voltar a fazer parte do meu feed, terá que apresentar muito mais do que desculpas baratas. Estou usando esse tempo para planejar os próximos passos da minha marca pessoal, integrando a maternidade solo com o glamour que as marcas exigem. O meu filho está ótimo, totalmente alheio à ausência daquele homem que não soube valorizar a chance de ser uma figura paterna de elite. Cada jantar pago no crédito é um tijolo na construção da minha narrativa de superação e opulência que os meus seguidores tanto amam assistir. Não nasci para aceitar menos do que a perfeição, e se o Renato escolheu o caminho do isolamento, é porque a luz do meu sucesso ofusca os olhos fracos dele. A lição está sendo dada com a elegância cirúrgica que apenas uma verdadeira influenciadora possui.
Aguardarei pacientemente o momento em que o orgulho dele vai desmoronar diante da pressão social e do vazio que deixei na sua rotina sem graça. A estratégia da escassez nunca falha quando aplicada por uma mulher que conhece detalhadamente o seu valor de mercado. Os próximos dias serão decisivos para ver se ele vai criar coragem para enfrentar o seu chefe e buscar aquela promoção indispensável para pagar as contas da nossa formalização. Até lá, continuarei expandindo os limites do meu cartão e a sofisticação das minhas postagens diárias. O Renato sabe onde me encontrar, mas agora a entrada para o meu mundo premium exige um ingresso muito mais caro. Comentários da atualização. Um usuário anônimo diz: você realmente acha que o Renato está sofrendo em silêncio enquanto você gasta o que não tem? Ele não está correndo atrás porque finalmente está aproveitando a paz de não ter ninguém cobrando metas financeiras absurdas para namorar. O gelo que você está dando é o maior presente que ele poderia receber. Resposta da OP. Homens de alto valor sempre exigem um período prolongado de conquista antes de finalmente se curvarem aos padrões elevados de uma mulher premium. O Renato está apenas processando o impacto da minha ausência na rotina dele. Logo a ficha cai e a calmaria dele se transforma em desespero absoluto. Usuário anônimo 2 diz: estourar o limite do cartão de crédito em restaurantes caros só para fingir uma vida rica no Instagram é o cúmulo da cafonice. Isso não prova que você tem alto padrão, prova apenas que você está se endividando por aparências vazias. A realidade da fatura vai chegar e não vai ter filtro que salve. Resposta da OP. O que você chama ignorantemente de dívida, eu chamo de um investimento de marketing estritamente necessário para consolidar a minha marca pessoal. Aparências geram conexões de negócios e mantêm meu engajamento no topo. Quem tem mentalidade de escassez nunca vai entender o custo de uma estética de elite. Atualização 2. Já se passaram 2 semanas desde a última atualização e a dinâmica tomou um rumo que exige uma postura extremamente diplomática da minha parte. O Renato ainda não rastejou de volta para o meu direct para implorar pelo meu perdão divino, mantendo uma teimosia infantil que beira o ridículo social. Diante desse cenário de estagnação, decidi agir com a magnanimidade típica de uma grande líder de opinião e conceder a ele uma oportunidade única. Agendei o que chamei de uma reunião exclusiva em um café ultra chique da Zona Nobre, criando o ambiente perfeito para que ele pudesse finalmente apresentar o seu plano detalhado de melhoria financeira. Eu estava disposta a ouvir as propostas dele de braços abertos, desde que demonstrasse o devido respeito. Para esse evento crucial de alinhamento de metas, preparei um visual absolutamente impecável, digno de uma capa de revista de moda urbana. Passei horas escolhendo o figurino ideal e fazendo uma maquiagem de alta definição que ficasse perfeita sob a luz natural do café Seleta. Eu apareci no local exalando puro poder e sofisticação, esperando, obviamente, encontrar um homem arrependido e pronto para entregar um buquê de desculpas sinceras. Minha postura era de total superioridade estética, pronta para ditar as regras da nossa reconciliação formalizada. Sentei-me em uma mesa estratégica, posicionando minha bolsa de marca de forma visível para iniciar os registros visuais daquela tarde que deveria ser histórica. O Renato, demonstrando uma total falta de pontualidade e consideração pelo meu tempo escasso, chegou consideravelmente atrasado ao nosso compromisso profissional e afetivo. Como se o atraso não fosse um insulto suficiente para os meus índices de paciência, ele apareceu vestindo roupas extremamente básicas e casuais, totalmente inadequadas para a elegância do local. Parecia que ele tinha saído de um domingo preguiçoso diretamente para uma reunião com uma mulher premium, o que considero uma ofensa visual grave. Ele se sentou na minha frente sem demonstrar qualquer sinal de intimidação diante do meu brilho impecável. Para piorar a etiqueta do momento, ele nem sequer se deu ao trabalho de pedir um simples café ao garçom que nos atendeu. Ignorando a falta de classe inicial dele para manter o foco nos negócios, empurrei imediatamente a minha lista de orçamento totalmente atualizada na direção dele. O documento continha reajustes necessários baseados na inflação do meu estilo de vida e nas novas demandas da criação do meu filho. O Renato, contudo, nem se deu ao trabalho de passar os olhos pelas folhas impressas com tanto carinho e dedicação estética. Ele manteve o papel intocado sobre a mesa de mármore, olhando para a mãe com uma serenidade que comecei a achar profundamente irritante e fora de contexto. A frieza dele era quase um desrespeito à intensidade do drama que eu havia planejado encenar ali, com uma calma totalmente postiça e calculada para tentar me desestabilizar emocionalmente. Ele começou a proferir um discurso absurdo que revelou o tamanho do seu delírio.
O Renato me disse, sem gaguejar, que passou as últimas 2 semanas analisando friamente a sua própria vida e as suas finanças pessoais. Ele teve a audácia de afirmar que percebeu que o meu tão aclamado pacote premium era totalmente fruto da minha imaginação fértil e das minhas ilusões digitais. Fiquei olhando para ele desacreditada, chocada com a capacidade daquele homem comum de distorcer a realidade palpável do meu sucesso social. Ele estava tentando reduzir toda a minha presença digital a uma fantasia vazia para não admitir a própria inferioridade. O discurso dele continuou a descer o nível de forma drástica, ferindo todos os preceitos do cavalheirismo moderno que eu exijo dos meus pretendentes. Ele afirmou categoricamente que tinha zero interesse em trabalhar horas extras ou buscar um segundo emprego apenas para financiar o que chamou de um estilo de vida falso. Ele me acusou textualmente de vê-lo apenas como um caixa eletrônico ambulante, desconsiderando todo o valor imaterial que a minha companhia traz para a imagem dele. É inacreditável como homens de mentalidade pequena reduzem parcerias estratégicas de alto padrão a meras transações financeiras unilaterais. Eu estava oferecendo a ele a chance de ser o marido de uma influenciadora e ele enxergava apenas números. Antes mesmo que eu pudesse articular uma resposta à altura do meu vocabulário refinado para colocá-lo no devido lugar de submissão, ele tomou uma atitude drástica. O Renato simplesmente se levantou da cadeira de forma abrupta, interrompendo a nossa reunião exclusiva em menos de 5 minutos de conversa. Ele não deixou um único centavo em cima da mesa para cobrir os custos do estabelecimento sofisticado que eu havia escolhido a dedo. Virou as costas com total desdém e foi embora caminhando calmamente pela calçada, deixando-me completamente sozinha e estupefata. Para coroar o show de grosseria, ele me deixou com a conta integral do café chique para pagar. Chamei o garçom com a maior dignidade que consegui reunir, pegando meu cartão de crédito já saturado para quitar aquele prejuízo financeiro inesperado. A humilhação de ser abandonada em um local público por um homem comum foi um golpe duro na minha estética de sucesso. No entanto, recusei-me a demonstrar qualquer fraqueza diante dos funcionários e dos poucos clientes que observavam a cena curiosos. Guardei meus documentos na bolsa com movimentos calculados, mantendo a cabeça erguida como se tudo fizesse parte de um experimento social planejado. A falta de modos do Renato apenas confirmou que ele não possui a estrutura mental necessária para frequentar os meus círculos sociais. Saí daquele café chique com uma indignação que transbordava em cada passo que eu dava no salto alto pelas ruas da cidade. Como um homem que esteve ao meu lado por um ano inteiro pôde se transformar em um ser tão egoísta e desprovido de consideração? A acusação de que sou uma interesseira é apenas o mecanismo de defesa padrão de quem não consegue arcar com o preço do sucesso. O Renato preferiu quebrar o nosso vínculo de forma definitiva a admitir que o seu potencial financeiro atingiu o teto máximo. Minha mente fervia pensando em como reverter essa narrativa nas minhas redes para manter minha reputação intacta. Voltei para casa determinada a focar ainda mais na minha produção de conteúdo e na imagem de mãe solteira empoderada e inalcançável. O comportamento calmo do Renato na verdade esconde uma profunda frustração por não conseguir acompanhar o meu ritmo de crescimento pessoal e estético. Ele escolheu fugir porque a verdade da minha lista de orçamento esfregou na cara dele a sua própria estagnação corporativa. Vou continuar elevando os meus padrões e deixando claro para minha audiência que a mediocridade masculina é um obstáculo a ser superado. O prejuízo daquela conta de café será devidamente cobrado pelo destino, pois o mercado sempre pune quem rejeita uma proposta premium. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo diz: o Renato foi extremamente cirúrgico e preciso em cada palavra que te disse naquele café chique. Dá para ver de longe o desapego total e o alívio dele por finalmente ter saído desse relacionamento sufocante de aparências. Ele acordou do transe e percebeu que o seu pacote premium não passa de uma grande ilusão de ótica. Resposta da OP: ele está apenas fingindo estar perfeitamente bem para esconder a sua profunda e dolorosa frustração financeira de não poder me bancar. Homens orgulhosos usam essa falsa calmaria como uma armadura para não admitirem que perderam uma mulher de elite. O desespero dele por trás das cortinas corporativas deve estar gigante. Usuário anônimo 2 diz: ir a um encontro em um café chique vestindo roupas básicas e casuais e ainda por cima te deixar com a conta inteira para pagar é o fim dos tempos. Isso mostra que ele perdeu completamente o respeito por você e pela sua presença ali. Um homem de verdade nunca deixaria uma mulher pagando sozinha. Resposta da OP: exatamente, você pontuou com total precisão a falta crônica de classe e berço daquele homem comum.
Esse comportamento desleixado prova que ele não possui o menor refinamento estético para estar ao lado de uma mulher com imagem de influenciadora. Ele simplesmente não merece partilhar do meu ecossistema visual de luxo. Atualização 3. Já se passou um mês desde a última atualização, e a necessidade de reverter o jogo de poder se tornou uma obsessão estética na minha rotina. Para quebrar completamente o ego inflado do Renato e fazê-lo perceber o erro estratégico que cometeu, decidi provocar uma crise severa de ciúmes nele através do algoritmo. Planejei minuciosamente uma viagem de fim de semana absurdamente cara em um resort de praia ultra exclusivo, daqueles que os famosos costumam frequentar. Para financiar essa produção de conteúdo de alto impacto, utilizei todo o limite restante de todos os meus cartões de crédito sem hesitar um segundo. Eu sabia que o impacto visual daquela ostentação nas praias paradisíacas seria o golpe definitivo na empáfia dele. Durante todo o fim de semana, executei uma cobertura em tempo real impecável, fazendo questão de marcar a localização exata do resort em cada story publicado. Postei fotos com taças de champanhe na beira da piscina infinita, vídeos caminhando na areia branca com biquínis de grife e closes no café da manhã flutuante. Eu tinha certeza de que os nossos conhecidos em comum levariam essas imagens diretamente até as telas do Renato, destruindo a paz dele. Minha marca pessoal estava operando no ápice do glamour artificial, construindo a narrativa perfeita de que a ausência dele não afetava em nada a minha opulência diária. Cada clique era calculado para parecer uma propaganda de vida perfeita e inalcançável. Por um golpe absoluto do destino que só a energia do universo consegue explicar, acabei cruzando fisicamente com o Renato no beach club mais badalado do resort. Eu estava desfilando com minha saída de praia de seda quando meus olhos captaram a presença dele em uma área restrita do estabelecimento. Fiquei paralisada por um segundo, percebendo que ele não parecia nem um pouco deslocado naquele ambiente de elite que ele antes afirmava não poder bancar. Para o meu total espanto estético, ele estava inserido em uma dinâmica social que parecia completamente fora do alcance do seu salário corporativo comum. O ambiente exalava uma riqueza genuína que começou a me causar um profundo desconforto interno imediato. Ao observar melhor a situação de longe, notei que o Renato não estava ali como um cliente comum passando o fim de semana de folga. Ele estava participando ativamente de um casamento de altíssima sociedade, cercado por pessoas influentes e elegantemente vestidas de forma impecável. Ele estava confortavelmente sentado em um dos bangalos VIP mais caros do Beach Club, um espaço que exige consumo mínimo exorbitante para ser reservado. Aquela visão me causou um nó no estômago, pois eu estava ali estourando meus últimos limites de crédito enquanto ele desfrutava de um privilégio genuíno. A naturalidade com que ele transitava entre a elite local desestruturou completamente a minha narrativa de superioridade. O choque estético maior aconteceu quando foquei a minha atenção na pessoa que estava dividindo aquele bangalô VIP exclusivo diretamente com ele. O Renato estava acompanhado por uma mulher absolutamente deslumbrante, que exalava uma elegância natural e sem o uso de filtros exagerados de redes sociais. Ela usava joias discretas de valor inestimável e conversava com os noivos e convidados com uma desenvoltura típica de quem nasceu em berço de ouro. A presença dela ao lado do meu ex-namorado parecia um insulto direto à minha estética de influenciadora batalhadora. Fiquei observando os dois de longe, sentindo uma quebra violenta no meu orgulho e no meu posicionamento de mercado. Tomada por uma curiosidade incontrolável que o engajamento digital exige, fiz uma busca rápida e minuciosa nas redes sociais utilizando as marcações do casamento. Descobri em poucos minutos de investigação digital que a acompanhante do Renato é uma empresária genuinamente rica, dona de um império multibilionário de cosméticos naturais. Ela não precisava criar um estilo de vida falso na internet porque a riqueza dela estava documentada em portais de finanças e revistas de negócios reais. Aquela descoberta esmagou a minha percepção de que o Renato era um homem falido incapaz de frequentar ambientes de alto padrão social. Retinha pulado o muro diretamente para o topo da cadeia econômica sem precisar de nenhuma das minhas agendas personalizadas. A situação atingiu o ápice do constrangimento quando o Renato se virou e me viu espiando fixamente através das cortinas fluidas do bangalô VIP dele. Nossos olhares se cruzaram diretamente por alguns segundos que pareceram uma eternidade sob o sol escaldante daquele resort de praia. Esperei ver no rosto dele uma expressão de ciúmes intenso, de arrependimento profundo ou de raiva por me encontrar ali tão deslumbrante. No entanto, para o meu total desespero estético, a reação dele foi completamente oposta a qualquer roteiro dramático que eu imaginei.
Ele não demonstrou o menor abalo emocional com a minha presença marcante ali perto. Em vez de armar uma cena ou desviar o olhar envergonhado, o Renato me deu apenas um aceno de cabeça extremamente educado, frio e totalmente indiferente. Foi exatamente o tipo de aceno distante e protocolar que se dá a um estranho na rua que você reconhece muito vagamente de algum lugar do passado. Aquela frieza educada cortou a minha energia como uma lâmina afiada, desprovida de qualquer paixão, mágoa ou ressentimento remanescente. Ele não estava tentando me atacar com palavras, o que tornou a situação ainda mais humilhante para o meu ego de influenciadora. A indiferença dele foi o pior feedback de audiência que já recebi na vida. Logo após fazer aquele aceno protocolar que me transformou em um fantasma, ele simplesmente se virou de costas para a minha direção sem hesitar. O Renato voltou a sorrir e a rir abertamente com sua companhia maravilhosa, engajando em uma conversa animada que parecia infinitamente mais interessante. Eu fiquei ali parada na beira do Beach Club, segurando minha bolsa cara paga no crédito, sentindo-me completamente invisível para o olho dele. Toda a produção de conteúdo que montei com tanto sacrifício financeiro perdeu o sentido em um piscar de olhos diante daquela realidade esmagadora. O algoritmo da vida real havia me entregado uma métrica de rejeição absoluta e pública. Voltei para o meu quarto de hotel de luxo sentindo um vazio existencial que nenhum story com filtro de ouro conseguia preencher. A viagem que deveria ser o meu grande triunfo de marketing pessoal transformou-se em um cenário de isolamento profundo e humilhação silenciosa. O Renato conseguiu se inserir em um universo de riqueza real enquanto eu me afundava em dívidas para manter uma imagem de sucesso na internet. A presença daquela empresária de cosméticos ao lado dele era a prova viva de que ele não sentia a menor falta do meu pacote premium. Passei o resto da noite apagando as notificações do Instagram, incapaz de encarar a farsa que eu mesma havia financiado com tanto esforço. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo 1 diz: a sua armadilha de ciúmes no resort de praia flopou da pior maneira possível e o tiro saiu totalmente pela culatra. Enquanto você se endividava até o pescoço estourando o limite dos cartões para manter as aparências nas redes, o Renato subiu de nível de verdade com uma mulher rica de verdade. Você ficou falida e assistindo ao sucesso dele de camarote. Resposta da OP: aquela empresária de cosméticos possui uma estética terrivelmente básica e sem nenhum apelo visual para as redes sociais modernas. O Renato com certeza a contratou ou está fingindo interesse apenas para manter as aparências perante a alta sociedade do casamento. Riqueza real exige o carisma e a imagem premium que só eu possuo. Usuário anônimo 2 diz: aquele aceno frio e educado que o Renato te deu através das cortinas do bangalô significa o encerramento absoluto de qualquer ciclo entre vocês. Não sobrou absolutamente nenhum sentimento, nem raiva nem mágoa, apenas uma total e completa indiferença da parte dele. Você virou uma completa estranha na vida dele. Resposta da OP: ele está claramente exagerando deliberadamente na atuação de homem bem resolvido apenas para me fazer pensar que não se importa mais comigo. Conheço os gatilhos psicológicos masculinos e sei perfeitamente que aquela indiferença toda é pura fachada para esconder o impacto de me ver ali tão deslumbrante. Ele está morrendo por dentro. Atualização 4. Já se passaram 2 meses desde a última atualização, e a realidade bateu à minha porta com uma violência estética que não permite mais o uso de filtros de otimismo. A humilhação que eu vinha tentando mascarar nas minhas postagens diárias agora se tornou absoluta, concreta e completamente inescapável no meu cotidiano. Meus cartões de crédito estão todos completamente estourados, emitindo notificações diárias de cobrança que substituíram os likes e elogios das minhas seguidoras. Estou travando uma batalha diária humilhante para conseguir manter até mesmo a minha rotina básica de sobrevivência e os cuidados essenciais com o meu filho. O glamour artificial das redes desmoronou sob o peso de uma crise financeira real e impiedosa que drena todas as minhas energias. O golpe de misericórdia na minha ilusão de influenciadora aconteceu ontem à tarde, através de um áudio de WhatsApp enviado por uma amiga em comum do nosso antigo círculo social. Ela me confirmou com uma riqueza de detalhes dolorosa que o Renato está oficialmente em um relacionamento sério, estável e amplamente divulgado com a empresária de cosméticos naturais. Eles não estão apenas saindo casualmente para festas da alta sociedade. O compromisso deles é real e estruturado com base em uma cumplicidade genuína. Ouvir aquilo congelou o que restava da minha autoestima, pois percebi que o espaço que antes era meu foi ocupado sem deixar rastros. O Renato seguiu em frente com uma rapidez que expôs o quão descartável foi a nossa história de um ano.
A amiga em comum continuou a fofoca revelando que o Renato já se mudou definitivamente daquele seu apartamento modesto de classe média onde costumávamos nos encontrar. Ele agora está residindo em uma cobertura de luxo espetacular que a nova parceira possui na zona mais cara e valorizada da metrópole. Fiquei imaginando ele desfrutando daquela infraestrutura premium, com vista panorâmica para a cidade. Exatamente o tipo de cenário que eu exigia na minha agenda personalizada. O homem que eu critiquei por não ter ambição financeira agora desfruta de um padrão residencial que eu jamais conseguirei alcançar com os meus recursos esgotados. A ironia dos fatos é um peso insuportável para minha vaidade ferida. Para piorar o meu desespero, o sucesso do Renato não se limitou apenas ao ganho de status residencial e amoroso ao lado da bilionária. Descobri que ele assumiu uma posição de grande destaque nos negócios dela, utilizando sua experiência corporativa para ajudar a reestruturar toda a área corporativa e de logística internacional da empresa de cosméticos. Ele encontrou um espaço onde o seu trabalho é verdadeiramente valorizado e impulsionado por uma estrutura financeira sólida e real. O Renato agora atua como um executivo de elite, transformando os negócios da namorada enquanto a minha própria vida financeira desmoronou em juros bancários. O homem de baixo valor que eu rejeitei tornou-se o pilar de um império internacional de sucesso. Olhando para trás com uma amargura que queima a minha garganta, percebo o tamanho do erro estratégico que cometi ao tentar gerenciar o relacionamento como se fosse um contrato publicitário abusivo. Eu tentei usar ultimatos financeiros pesados e listas de exigências absurdas para forçar o Renato à submissão total, crente de que meu posicionamento de mercado era inabalável. Eu acreditava piamente, alimentada pelos discursos vazios da internet, que a minha mera presença física era um prêmio supremo pelo qual ele deveria se escravizar diariamente para merecer. Esta arrogância cega me impediu de enxergar o homem dedicado que estava ao meu lado, tratando-o como um mero fornecedor de caprichos estéticos, em vez de dobrar os joelhos diante do meu gelo estratégico e das minhas punições digitais. As minhas exigências tóxicas operaram um efeito dominó completamente inesperado. Elas funcionaram como o catalisador perfeito para que o Renato acordasse do transe e percebesse o seu próprio valor como homem e profissional de mercado. O meu comportamento abusivo o empurrou diretamente para os braços de uma mulher que não precisa fingir sucesso porque realmente possui a riqueza, o status e a classe que eu apenas simulava nas redes. Ela ofereceu a ele uma parceria real de crescimento mútuo, enquanto eu oferecia apenas faturas de cartão de crédito e cobranças estéticas desproporcionais. O resultado final dessa jornada de aparências é o colapso absoluto da minha marca pessoal e da minha estabilidade emocional como mãe solo. Fiquei completamente falida com as contas bloqueadas. Sem o apoio do homem que me amava e totalmente substituída pela versão real de tudo o que eu tentava fingir ser no Instagram. A empresária de cosméticos representa a elegância e o poder financeiro autêntico que eu tentava emular através de montagens e jantares parcelados no crédito. O espelho agora me devolve a imagem de uma mulher só, cercada por boletos atrasados e curtidas vazias que não pagam a creche do meu filho. O Renato venceu o jogo de mercado da pior forma possível para o meu orgulho, deixando-me para trás na mais absoluta miséria social. Não há como produzir um conteúdo de superação que disfarce o tamanho do abismo onde me encontrei após essas decisões desastrosas. As minhas amigas de internet, que sempre me incentivavam a exigir mais e mais dos homens, sumiram assim que os jantares caros cessaram no meu feed diário. O engajamento caiu drasticamente e a realidade fria da maternidade solo sem suporte financeiro se impôs com total crueza no meu apartamento silencioso. O Renato não era perfeito, mas era real, constante e estava disposto a construir um futuro comigo antes que eu apresentasse aquela lista de exigências insanas. O arrependimento me consome a cada notificação de cobrança bancária que chega no meu celular. As noites têm sido longas e repletas de uma clareza amarga que eu evitei enfrentar durante todo o último ano de aparências digitais. Fico olhando para a agenda personalizada que ele deixou em cima da mesa, agora coberta de poeira, como monumento definitivo da minha própria estupidez e arrogância estética. Tentei vender uma ilusão premium e acabei comprando uma falência real que afeta diretamente o futuro do meu próprio filho, o que é o meu maior peso na consciência. Não existe filtro de imagem que consiga suavizar a dor de saber que afastei o único homem que se importava de verdade com a nossa família por pura vaidade corporativa. Resta-me agora recolher os pedaços da minha reputação destruída e tentar sobreviver na obscuridade da classe média que eu tanto desprezava nas minhas postagens arrogantes.
O Renato está vivendo a vida de elite na cobertura de luxo que eu sempre sonhei em exibir nos meus stories de maior sucesso. Fui o degrau que ele precisou para enxergar o próprio valor e alcançar o topo do mercado ao lado de uma mulher de verdade. O pacote premium revelou-se uma embalagem vazia e o mercado amoroso me descartou sem nenhuma piedade, deixando-me sozinha com a minha quilometragem e o peso das minhas escolhas tóxicas.